O Senado quer votar nesta semana o projeto que estabelece medidas de proteção a crianças e também adolescentes naquele ambiente digital, né? Uma discussão que a gente vem trazendo aqui, extremamente importante, que é aquela pauta da adultização, caminhando aí no Congresso depois da aprovação na Câmara. Estou aqui já com a Isabel Mega, um assunto muito sensível que veio à tona depois daquele vídeo do influenciador Felca e que ganhou novos contornos, né? E parece que agora uma celeridade muito maior para que, de fato, tenhamos essa regulamentação das redes sociais. De que maneira a gente pode esperar que essas discussões avancem cada vez mais? Um assunto muito importante, muito delicado. Renan, esse projeto ganhou prioridade total na Câmara dos Deputados, era lá que ele estava. Agora que a gente teve a aprovação pelo plenário, como ele sofreu modificação, ele precisa voltar para o Senado. E aí existia, né, uma expectativa sobre quando que o Senado poderia fazer essa última votação para que esse texto pudesse ser sancionado e essas modificações todas que são importantes para a proteção de crianças e adolescentes pudessem entrar em vigor. Então, a sinalização que a gente tem é que esse texto deve ser votado nesta semana, até quarta-feira deve estar na pauta do Senado Federal e deve ser votado de uma maneira que não tenha novas alterações, porque o texto que veio da Câmara dos Deputados foi considerado um texto muito positivo. Ele sofreu aprimoramentos, alguns pontos, inclusive, a oposição conseguiu flexibilizar no texto, isso fez com que a própria oposição, que antes era muito reticente, você deve se lembrar que a gente falou muito dos posicionamentos que eles tinham, Sim, de que era um texto que gerava censura, a oposição conseguiu suavizar e até a oposição deu votos para essa matéria. Tinha uma questão ali muito grande sobre quem é que vai fiscalizar essas regras. Se falava de abrir ali, via legislador, uma brecha para que depois o Poder Executivo decidisse, e o Poder Executivo tendia a dar essa atribuição para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com essa modificação, que foi muito para atender a oposição, vai ser uma autoridade administrativa e, em tese, um pouco mais ali afastada, digamos assim, de algum tipo de visão que possa ter algum tipo de contaminação na avaliação da oposição. Então, a autoridade administrativa não necessariamente vai ser essa criação via ANPD, e aí com isso a oposição ficou mais satisfeita e isso representou uma espécie de meio termo neste assunto. Então, a expectativa em Brasília é de que eles possam entregar esse texto. Isso faz parte daquela agenda positiva que o Congresso Nacional está imprimindo para si, e aí para o governo é muito interessante, porque isso pavimenta o caminho para isso que você falou, a regulação das redes. Essa é uma semana importante para isso, porque o governo tem planos de fazer esse envio de um projeto mais amplo de regulação das redes sociais. Esse projeto estava na gaveta, esquecido no Palácio do Planalto, a não ser pelos seus articuladores, sim, claro, mas ali na ordem do dia, digamos assim, de prioridades. Estava lá embaixo, né? Estava lá embaixo, porque não adianta você enviar algo ao Congresso Nacional se você não tem ambiente de aprovação. Esse ambiente todo de olhar com mais profundidade para este assunto veio depois da divulgação dos vídeos do Felca. Então, não tem como citar o PL da adultização sem citar também o que foi esse fator propulsor. E esse PL da adultização, a gente fala tanto desse texto, né, Renan? Ele vai criar uma série de regras para as plataformas que vão ter que olhar com muito cuidado para esse tipo de conteúdo para menores de idade e, caso descumpram regras, elas vão ter uma série de sanções. Vão desde uma advertência, podem passear por multa pesada, dependendo da quantidade de usuários, essa multa pode ser calculada em 50 milhões de reais. Então, vai pegar no bolso quem descumprir essas determinações desse projeto, que eles estão criando ali uma série de regramentos que, sim, dá para a gente entender como uma espécie de regulação, associando aquilo que a gente tem desde o Supremo Tribunal Federal, com as revisões, agora esse projeto, a gente está começando a caminhar um pouco mais com esse assunto que tem muita resistência no Congresso Nacional, olhar para uma regulação mais ampla. E é curioso, né, que apesar dessa resistência que você nos traz, Isabel, essa é uma pauta que ela é de extrema importância tanto para a oposição
quanto para a base governista, né? É muito difícil a gente ter pautas onde os dois lados, de certa forma, acabam convergindo, né? E essa é uma pauta que vem à tona depois dos vídeos do Felca e, sobretudo, ganhou força de ambos os lados. A oposição estava resistente por conta da questão da censura. A oposição bateu muito nessa tecla, mas no final das contas, sim, a convergência foi possível. Essa convergência não vai se repetir quando vier esse projeto de lei que vai tratar da regulação mais ampla das redes sociais. Esse projeto, como vem do governo e a oposição tem muito essa questão do cerceamento, da liberdade de expressão, de imprimir essa marca de censura, essa vai ser a retórica quando esse texto chegar. Foi assim, por exemplo, no PL das fake news, que tempos atrás se tentou emplacar para discutir isso. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, gostaria de ter colocado esse projeto na sua cota de aprovações enquanto presidente da Câmara, mas foi a articulação da oposição que fez com que esse projeto não avançasse. Então, é um assunto bem árido e é um terreno ali de areia movediça que o governo vai ter que calcular se vale a pena ou não tentar transpassar. Boa, Isabel Mega trazendo para a gente informações importantes e a gente também bastante atento nessa história toda. Aliás, uma discussão que vai além, né, dos poderes ali, né? Um olhar que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está falando de crianças, adolescentes, redes sociais, ou seja, um ambiente extremamente sensível e muito perigoso por vezes, né, Isabel? É um ambiente que realmente precisava de mais atenção, né? Foi uma influência do bem, digamos assim, que gerou essa repercussão toda, Renan. Porque se não fosse isso, talvez esse projeto que estava no radar há muito tempo não tivesse tido essa celeridade toda. Iria continuar na gaveta, né? Com certeza. Obrigado, Isabel Mega, te agradeço.